20 anos se passaram desde que Jacó fugiu de Canaã. 20 anos trabalhando sob o sol escaldante da Mesopotâmia, nas terras de seu tio Labão. Este homem, que chegou sozinho, com apenas um cajado, agora possuía rebanhos incontáveis, 4 mulheres, 11 filhos e uma filha. Mas algo estava prestes a mudar. Deus estava chamando Jacó de volta para casa. Em Gênesis 31, 3, o Senhor falou claramente a Jacó: volta à terra dos teus pais, e à tua parentela, e eu serei contigo. Não era uma sugestão, era uma ordem divina. Jacó reuniu Raquel e Lia no campo, longe de ouvidos curiosos, e revelou o plano. Ele descreveu como Deus havia aparecido em sonho, mostrando que os rebanhos malhados, salpicados e listrados se multiplicavam sob sua supervisão divina. As descobertas arqueológicas em Nuzi, uma antiga cidade mesopotâmica, revelam contratos e documentos do segundo milênio código que confirmam práticas idênticas às descritas em Gênesis, acordos de trabalho por casamento, disputas sobre herança e a importância dos ídolos domésticos, os terafins, como símbolos de direitos de herança. Jacó tomou uma decisão audaciosa. Enquanto Labão estava tosqueando suas ovelhas, a 3 dias de distância, Jacó reuniu tudo o que possuía, suas esposas, seus filhos, seus servos sus-ribangos. Uma caravana imensa começou a jornada rumo a Canaã. O texto bíblico registra em Gênesis: atravessou o Eufrates e se dirigiu à região montanhosa de Gileade. Mas havia um segredo que Jacó desconhecia. Raquel, ainda amargurada por anos de humilhação, e pela aparente falta de bênção do Deus de seu pai, furtou os terafins de Labão. Esses pequenos ídolos, frequentemente feitos de bronze ou terracota, não eram meras estatuetas religiosas. Documentos cuneiformes de Nuzi explicam que possuir os terafins significava reivindicar direitos legais sobre a herança familiar. 3 dias depois, Labão descobriu a fuga. Sua reação foi explosiva. Ele reuniu seus parentes. O texto hebraico usa a palavra irmãos, indicando um grupo armado de homens do clã, e perseguiu Jacó por 7 dias. Imagine uma perseguição através das planícies áridas da Mesopotâmia. Poeira subindo aos céus, o sol implacável, e Jacó olhando constantemente para trás, sabendo que seu tio vinha com intenções hostis. Mas na 6ª noite, algo extraordinário aconteceu. Deus apareceu a Labão em sonho e disse palavras que salvaram a vida de Jacó: guarda-te de falares a Jacó bem ou mal. Gênesis. A intervenção divina foi direta e clara. Deus estava protegendo o seu escolhido. No 7º dia, Labão alcançou Jacó nas montanhas de Gileade. Esta região, localizada no atual território da Jordânia, é marcada por colinas ondulantes e vales profundos. Escavações arqueológicas revelam que era uma área de fronteira, um lugar de encontros e pactos entre diferentes povos. O confronto foi intenso. Labão acusou: por que fugiste ocultamente? E não me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria e com cânticos, ao som de tamboris e harpas? Mas suas palavras escondiam a verdadeira intenção. Ele queria seus deuses de volta. Jacó respondeu com 20 anos de mágoa acumulada: estes 20 anos tenho estado contigo. De dia me consumia o calor, e de noite, a geada, e o sono fugiu dos meus olhos. Ele descreveu a vida de um pastor nômade com detalhes que arqueólogos confirmam, através de textos antigos: as noites geladas do deserto, os dias escaldantes, a vigilância constante contra predadores. Então Labão exigiu procurar seus deuses. Jacó, desconhecendo o furto de Raquel, declarou confiantemente: aquele com quem achares os teus deuses, não viverá. Palavras proféticas e trágicas, pois Raquel morreria jovem, dando à luz Benjamim. A cena seguinte é repleta de tensão e até humor. Labão revistou tenda por tenda. Quando chegou à tenda de Raquel, ela havia escondido os ídolos sob a sela do camelo, e sentou-se sobre eles desculpando-se: não se irrite, o meu senhor, por não me poder levantar diante de ti, pois me acho com o incômodo das mulheres. Labão não encontrou nada. Após o confronto, algo notável aconteceu. Jacó e Labão fizeram um pacto. Ajuntaram pedras e formaram um montão, em hebraico, Gal, Jacó, de Galiede em hebraico. Ambos significam montão de testemunho. Este tipo de monumento de pedras, chamado de Karen, é comum em sítios arqueológicos do Oriente Médio. Serviam como marcos de fronteira e testemunhas de acordos. O pacto incluía 2 cláusulas. Jacó não maltrataria as filhas de Labão, e nenhum dos dois atravessaria aquele marco para fazer mal ao outro. Mas o momento mais poderoso foi quando Labão disse: Mispá, porque disse: atente o Senhor entre mim e ti, quando estivermos apartados um do outro. Esta bênção de Mispá tornou-se uma das mais conhecidas da Bíblia. Eles ofereceram sacrifício no monte e comeram pão juntos. Um ritual de pacto comum no mundo antigo. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e suas filhas.
abençoou-os e partiu. Jacó nunca mais o veria. Mas enquanto Jacó se despedia de um passado complicado, um futuro ainda mais desafiador o aguardava. Ele estava retornando à terra onde havia deixado um irmão furioso, um irmão que havia jurado matá-lo. Esaú estava à frente, e Jacó não sabia se encontraria perdão ou vingança. Jacó estava livre de Labão, mas não livre de seus medos. À sua frente estava Canaã, a terra da promessa, mas também a terra onde Esaú aguardava. 20 anos não apagam uma ameaça de morte. Jacó sabia disso. Mas o que ele estava prestes a descobrir é que Deus estava preparando seu coração para o maior encontro de sua vida. Não apenas com seu irmão, mas com o próprio Deus. Gênesis 32. Algo extraordinário. Jacó seguiu o seu caminho, e encontrarão os anjos de Deus. E Jacó, quando os viu, disse: Este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar Mahanaim. Mahanaim significa 2 acampamentos ou 2 exércitos. Jacó viu algo que poucos mortais testemunharam. O exército angelical de Deus. Não era uma visão vaga ou um sonho nebuloso. O texto hebraico é claro: Malekei Elohim. Os mensageiros de Deus o encontraram. Era uma manifestação física, visível, real. Escavações arqueológicas identificam Mahanaim como um local estratégico no Vale do Jordão. Uma área de passagem entre a Transjordânia e Canaã era literalmente um lugar de fronteira, onde 2 mundos se encontravam menos o físico e o espiritual. Por que Deus enviou seus anjos naquele momento específico? Para encorajar Jacó, para lembrá-lo de que não estava sozinho. Se Labão havia vindo com seus irmãos, seu exército humano, Jacó tinha o exército celestial ao seu lado. Mas mesmo após ver os anjos, ele enviou mensageiros à frente para Esaú, na terra de Seir, região de Edom. A mensagem era cuidadosamente elaborada. Assim diz teu servo Jacó: Como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas, servos e servas, e envio para o anunciar a meu senhor, para que ache graça aos teus olhos. Note a humildade estratégica. Teu servo Jacó, falando para meu senhor. Esaú, Jacó estava tentando desarmar a hostilidade, antes mesmo do encontro. Os mensageiros voltaram com notícias aterrorizantes. Fomos ter com teu irmão Esaú, e ele também vem ao teu encontro, e 400 homens com ele. 400 homens. No contexto do Oriente Médio Antigo, isso era um pequeno exército. Textos de Amarna e documentos hititas mostram que grupos armados desse tamanho eram suficientes para conquistar cidades pequenas. Jacó entendeu imediatamente. Esaú vinha para a guerra. Gênesis 32:7 diz: Então Jacó temeu muito e angustiou-se, mas seu medo o levou ao lugar certo, a oração. E que oração! É uma das mais honestas e teologicamente profundas do Antigo Testamento. Ó Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, tu me disseste: volta para a tua terra e para a tua parentela, e te farei bem. Menor sou eu que todas as tuas beneficências, e que toda a fidelidade que tiveste para com teu servo. Livra-me das mãos de meu irmão, das mãos de Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele. Jacó fez 3 coisas essenciais na oração. Reconheceu quem Deus era, o Deus de seus pais. Lembrou a Deus de suas promessas. Tu me disseste para voltar, e humilhou-se: menor sou eu. Esta é a estrutura de uma oração poderosa. Jacó então preparou um presente massivo: 200 cabras, e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas, e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Gênesis 32:14. Arqueólogos calculam que este presente representava uma fortuna considerável. Textos econômicos de Ugarit e Mari mostram que tais animais eram moeda de troca valiosa. Jacó estava oferecendo uma quantia que poderia sustentar uma família grande por anos. Mas a genialidade estava na estratégia. Ele dividiu os animais em grupos separados, com espaço entre cada grupo. Cada servo deveria dizer a Esaú: É presente de teu servo Jacó, que envia a meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem também atrás de nós. Imagine Esaú encontrando grupo após grupo, cada um anunciando outro presente. A intenção de Jacó era clara: eu o aplacarei com o presente que vai adiante de mim. Depois verei a sua face. Porventura me aceita cessar o val de Jaboque. Este rio, identificado hoje como Wadi Zarca na Jordânia, era um tributário do Jordão. Escavações mostram que havia vários pontos de travessia usados por caravanas antigas. Mas então, Jacó fez algo estranho. Depois de enviar todos para o outro lado, suas esposas, seus filhos, tudo o que possuía registra. Jacó ficou só, e ali, na escuridão daquela noite, alguém lutou com ele. O texto hebraico diz Vaivik e Shimou, e lutou um homem com ele. Não era um sonho, não era uma visão, era uma luta física, real,
que durou até o amanhecer. Quem era este homem? O texto progressivamente revela. Era o anjo do Senhor, uma teofania menos uma manifestação física do próprio Deus. Oseias 12, 4 confirma. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou. A luta foi intensa. Quando o anjo viu que não prevalecia contra Jacó, não porque Jacó fosse mais forte, mas porque Deus permitiu que ele resistisse, tocou a juntura da coxa de Jacó, deslocando-a. Estudos médicos sugerem que foi uma luxação do quadril, uma lesão extremamente dolorosa. Mas mesmo ferido, Jacó não soltou. Ele disse: Não te deixarei ir se me não abençoares. Aqui estava o enganador, o manipulador, o homem que sempre tentou conseguir as coisas por seus próprios meios, finalmente reconhecendo que precisava da bênção de Deus, mais do que qualquer coisa. O anjo perguntou: Qual é o teu nome? Jacó respondeu: Jacó. Ao dizer seu nome, ele estava confessando sua identidade. Enganador, suplantador, era uma admissão de quem ele realmente era. Então veio a transformação. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, e com os homens e prevaleceste. Israel, aquele que luta com Deus, ou príncipe do Deus. Um novo nome, uma nova identidade, uma nova missão. Jacó perguntou o nome do anjo, mas ele respondeu: Por que perguntas pelo meu nome? E ali mesmo o abençoou. Jacó chamou aquele lugar Peniel, face de Deus, dizendo: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. O sol nasceu sobre Peniel, e Jacó atravessou o val, mas agora mancava. Era uma marca permanente. Toda vez que dava um passo, ele se lembrava daquela noite. A Bíblia registra que até hoje os israelitas não comem o nervo do quadril dos animais. Em memória daquele evento, Jacó havia lutado com Deus e sobrevivido. Ele havia sido quebrantado e transformado. Mas agora, mancando e transformado, ele precisava enfrentar Esaú. O sol da manhã iluminava o vale, enquanto Jacó, agora Israel, mancava em direção ao seu destino. Ele havia lutado com Deus e prevalecido, mas agora enfrentaria algo que temia ainda mais: o olhar de seu irmão. 20 anos de culpa, 20 anos de medo, 20 anos de perguntas sem resposta, estavam prestes a encontrar resolução. O que aconteceria quando os dois irmãos finalmente se encontrassem? Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú vinha, e 400 homens com ele. Imagine a cena: a poeira subindo no horizonte, o som de centenas de pés marchando, o brilho de armas ao sol. Jacó podia ver a morte se aproximando, mas mesmo no medo Jacó era estratégico. Ele organizou sua família em ordem de importância. As servas e seus filhos na frente, depois Lia e seus filhos, e por último Raquel e José, os mais amados, os mais protegidos. Se Esaú atacasse, talvez os últimos pudessem escapar. Então Jacó fez algo extraordinário. Ele passou adiante de todos, até chegar perto de seu irmão. Gênesis 33:3. 7 prostrações era o protocolo usado diante de reis no mundo antigo. Cartas do Amarna, documentos diplomáticos do século XIV, mostram vassalos escrevendo a faraós: Aos pés de meu senhor, meu Deus, meu sol, 7 vezes e 7 vezes me prostro. Jacó estava se humilhando completamente. O homem que enganou seu irmão, que roubou a bênção, que fugiu como covarde, agora se curvava repetidamente no pó. Mas o que aconteceu em seguida, ninguém esperava. Gênesis 33:4 é um dos versículos mais emocionantes da Bíblia. Então, Esaú correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, não com espada na mão, mas com os braços abertos. Ele abraçou Jacó, beijou-o, e ambos choraram. 20 anos de dor, 20 anos de separação, 20 anos de mágoa se dissolveram naquele abraço. O texto hebraico é intenso. Vaishaku, e o beijou. Mas há algo curioso. No manuscrito massorético, há pontos sobre esta palavra, indicando que escribas posteriores questionaram se deveria ser lido como "e o beijou", ou "e o mordeu". Alguns rabinos sugeriram que Esaú ainda tinha intenções hostis. Esaú perguntou: "Quem são estes contigo?" Jacó respondeu: "Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo." Gênesis 33:5. Note que Jacó atribuiu seus filhos à graça de Deus, não à sua própria astúcia. As servas se aproximaram com seus filhos e se prostraram. Depois Lia com seus filhos. Finalmente Raquel e José, cada grupo prestando homenagem a Esaú, reconhecendo sua posição. Esaú então perguntou sobre todos os rebanhos que havia encontrado. Jacó explicou para achar graça aos olhos de meu senhor. Gênesis 33:8. Mas Esaú, que havia se tornado próspero em Seir, respondeu: "Eu tenho abundância, meu irmão. Seja para ti o que tem."
Aqui está a evidência da transformação de Esaú. O homem que uma vez vendeu sua primogenitura por um prato de lentilhas, agora tinha abundância e não precisava dos bens de seu irmão. Mas Jacó insistiu. Não. Se agora achei graça aos teus olhos, paicotei, que aceites o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Esta frase é profunda. Vi o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus. Jacó havia acabado de ver a face de Deus em Penel. Agora via a graça de Deus refletida no rosto perdoador de seu irmão. O perdão humano é um reflexo do perdão divino. Esaú finalmente aceitou. Os irmãos estavam reconciliados. Esaú sugeriu: caminhemos e andemos, e eu irei adiante de ti. Mas Jacó, sabendo que suas realidades eram diferentes, respondeu com sabedoria: meu senhor sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Era verdade. Jacó tinha crianças pequenas e animais lactantes que não podiam viajar rapidamente. Mas também era sabedoria. Viver juntos novamente poderia reacender velhas tensões. Melhor manter uma distância amigável. Jacó prometeu ir devagar até Seara, mas na verdade foi para Sucote, onde construiu uma casa e cabanas para seu gado. Sucote, identificada com Tel de Er-Alá, no Vale do Jordão, era um local fértil, ideal para pastoreio. Finalmente Jacó chegou a Siquém, na terra de Canaã. E ele chegou, salvo ou em paz. A palavra hebraica Shalom pode significar ambos. Após 20 anos, ele estava de volta à terra prometida, inteiro, vivo, com sua família. Ele comprou uma parte do campo onde armou sua tenda, pagando 100 peças de dinheiro aos filhos de Amor. Escavações em Siquém Tel-Balata revelam uma cidade cananeia importante no período do Bronze Médio, exatamente quando os patriarcas viveram. Jacó levantou ali um altar e chamou Eli Israel. Deus, o Deus de Israel, era uma declaração. O Deus de seus pais era agora seu Deus pessoal. E ele tinha uma nova identidade, Israel, mas a paz seria breve. Gênesis 34 registra um dos capítulos mais perturbadores da Bíblia. Diná, filha de Jacó, e Lia, saiu para ver as filhas da terra. Siquém, filho de Amor, o príncipe da região, a viu, tomou-a e a violou. O texto hebraico é brutal vai kokioto, vai anea, tomou-a, deitou-se com ela, e a humilhou. Gênesis 34:2. Mas então, algo estranho aconteceu. Siquém se apegou a Diná, ele a amou e falou ao coração dela. Gênesis 34:3. Ele pediu ao pai que a conseguisse como esposa. Quando Jacó soube, seus filhos estavam no campo com o gado. Ele esperou até que voltassem. A reação deles foi de fúria. Entristeceram-se e iraram-se muito, porquanto Siquém cometera uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer. Gênesis 34:7. Amor e Siquém vieram negociar. Eles propuseram casamento e até ofereceram integração total. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós, e habitareis conosco, e negociareis nelas. Siquém até ofereceu pagar qualquer dote. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me pedirdes. Mas os filhos de Jacó responderam com engano, o mesmo engano que seu pai havia usado contra Esaú. Eles disseram: não podemos fazer isso. Dar a nossa irmã a um homem incircunciso. Mas nisso consentiremos, se vos tornardes como nós, circuncidando-se. Amor e Siquém concordaram. Eles convenceram todos os homens da cidade a se circuncidar, argumentando que isso traria prosperidade através da aliança com Jacó. Ao terceiro dia, quando os homens estavam com mais dor, Saimeu e Levi, irmãs do Dena, pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida. Mataram todos os homens, incluindo Amor e Siquém, e resgataram Diná. Os outros filhos de Jacó saquearam a cidade, tomando rebanhos, riquezas, mulheres e crianças. Era vingança total ou desproporcional, brutal. Jacó ficou horrorizado. Tendes-me turbado, fazendo-me odioso entre os moradores desta terra, sendo eu pouco em número, ajuntar-se-ão contra mim e serei destruído, eu e minha casa. Mas Simeão e Levi responderam: faria, pois, ele a nossa irmã como a uma prostituta? Era um impasse moral. A honra havia sido vingada, mas a um custo terrível. Jacó sabia que precisavam sair de Siquém. Siquém havia se tornado um lugar de sangue e trauma. Jacó sabia que a vingança de seus filhos colocara toda a família em perigo. Os cananeus e perizeus ao redor poderiam se unir e destruí-los. Era hora de partir novamente. Mas desta vez, Deus tinha um destino específico em mente. O lugar onde tudo havia começado. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da face de Esaú,
teu irmão. O lugar onde 37 anos antes, um jovem fugitivo havia dormido com uma pedra por travesseiro e visto uma escada alcançando o céu. O lugar onde Deus havia feito promessas impossíveis a um homem que não merecia nada. Agora Deus o chamava de volta para cumprir um voto. Mas antes de ir a Betel, Jacó sabia que precisavam se purificar. Ele reuniu sua família e disse: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho por onde andei. Deuses estranhos. Ainda havia ídolos entre eles, provavelmente os terafins que Raquel havia roubado. Talvez outros deuses que os servos trouxeram de Harã ou que tomaram de Siquém. Também havia brincos, que no mundo antigo frequentemente tinham significado religioso usedos como amulatos. Eles entregaram tudo a Jacó, que os escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Siquém em Gênesis 35:4. Escavações arqueológicas em Siquém descobriram depósitos de objetos religiosos enterrados, confirmando esta prática antiga de esconder ídolos abandonados. Quando partiram, algo sobrenatural aconteceu. O terror de Deus veio sobre as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não seguiram após os filhos de Jacó. Gênesis 35:5. Apesar do massacre em Siquém, apesar de serem poucos em número, ninguém os atacou. Deus colocou um medo inexplicável nos corações dos cananeus. Era proteção divina, cumprimento da promessa feita décadas antes. Eis que eu sou contigo. Jacó chegou à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Betel, identificada com Beitim na moderna Cisjordânia, foi extensivamente escavada. Arqueólogos encontraram evidências de ocupação contínua desde o Bronze Médio, exatamente o período patriarcal. Ali Jacó construiu um altar e chamou o lugar, porque ali Deus se revelara a ele quando fugia de seu irmão. Gênesis 35:7. Um detalhe tocante. Débora, a ama de Rebeca, morreu ali e foi sepultada debaixo de um carvalho que foi chamado Alom-Bacute. Carvalho do Pranto. Gênesis 35:8. Débora havia sido a ama que cuidou de Rebeca desde criança, que provavelmente a acompanhou quando ela deixou Harã para casar com Isaque. Ela havia testemunhado o nascimento de Jacó e Esaú, visto toda a história se desenrolar. Sua morte marcava o fim de uma era. Então Deus apareceu novamente a Jacó e o abençoou. Gênesis 35. Registra as palavras divinas. O teu nome é Jacó. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. A terra que dei a Abraão e a Isaque, a ti a darei, e a tua descendência depois de ti, darei a terra. Era a confirmação da aliança abraâmica. As promessas feitas ao avô e ao pai, agora eram oficialmente transferidas a Jacó e Israel. Ele era o portador da promessa. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele. Derramou sobre ela libação e azeite, e chamou o lugar. Esta prática de ungir pedras sagradas é bem documentada no mundo antigo. Estelas ungidas foram encontradas em sítios cananeus e israelitas. Eles partiram de Betel, mas a alegria seria breve. Quando ainda faltava uma pequena distância para chegar a Efrata-Belém, Raquel entrou em trabalho de parto. O parto foi extremamente difícil. A parteira tentou encorajá-la. Não temas, pois também este filho terás. Mas Raquel estava morrendo. Com seu último suspiro, ela chamou o bebê Benoni, filho da minha dor. Mas Jacó, recusando-se a deixar aquele nome de tristeza sobre seu filho mais novo, chamou-o Benjamim, filho da minha mão direita, ou filho do sul. Raquel morreu, e foi sepultada no caminho de Efrata. Jacó levantou uma coluna sobre sua sepultura, a coluna da sepultura de Raquel, que está ali até o dia de hoje. O túmulo de Raquel, localizado perto de Belém, é venerado até hoje. Embora a estrutura atual seja de períodos posteriores, a tradição de sua localização é antiga e consistente. Enquanto Israel habitava naquela terra, aconteceu algo chocante. Ruben, o primogênito, deitou-se com Bila, concubina de seu pai. Era um ato de rebelião extrema, uma tentativa de usurpar a autoridade paterna. No mundo antigo, tomar as concubinas do pai era um ato de reivindicação de poder. O texto simplesmente diz: Israel o soube. Não há registro de confronto imediato, mas este ato custaria a Ruben sua primogenitura. Jacó se lembraria disso em seu leito de morte. Gênesis 35. Lista os 12 filhos de Jacó, organizados por mãe, filhos de Lia, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar. Zebulon, filhos de Raquel, José, Benjamim, filhos de Bila, Dan, Naftali, filhos de Zilpa, Gade, Eiser,
Estes 12 homens se tornariam os patriarcas das 12 tribos de Israel. Seus descendentes formariam uma nação que mudaria o mundo. Jacó finalmente chegou a Man, a Quiriatarba, que é Hebron, onde Abraão e Isaque haviam peregrinado. Hebron, uma das cidades mais antigas continuamente habitadas do mundo, foi extensivamente escavada. O sítio de Tel Rumeida mostra a ocupação desde o Bronze Médio. Ali Jacó encontrou seu pai Isaque, agora com 180 anos. Quanto tempo fazia desde que se viram? Provavelmente mais de 40 anos. Isaque havia abençoado Jacó pensando que estava morrendo, mas viveu décadas depois. Gênesis 35. Foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou, e morreu, e foi congregado ao seu povo, velho e farto de dias. E Esau e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Esaú e Jacó juntos, sepultando o pai. Os irmãos reconciliados, prestando as últimas honras. Era o fechamento de um ciclo. Jacó havia completado sua jornada, havia lutado com homens e com Deus, e prevalecera. Suas 12 tribos se multiplicariam. Seus descendentes se tornariam escravos no Egito. Seriam libertados por Moisés. Conquistariam Canaã sob Josué. Seriam governados por juízes e reis. Construiriam um templo magnífico. Sofreriam exílio e retornariam. E de sua linhagem, através de Judá, viria o Messias prometido. Jesus Cristo, o verdadeiro Israel. Aquele que venceria não apenas em luta física, mas sobre o pecado e a morte. Mas a história de Jacó ainda não havia terminado. Seus anos mais difíceis ainda estavam por vir. Um de seus filhos, José, o amado filho de Raquel, estava prestes a desaparecer misteriosamente. Uma túnica manchada de sangue seria trazida a Jacó, e ele choraria como nunca havia chorado. Ele não sabia que José estava vivo, que se tornaria governador do Egito, que salvaria toda a família da fome. Ele não sabia que desceria ao Egito em seus últimos anos, que veria José novamente, que abençoaria os netos Efraim e Manassés. Ele não sabia que morreria no Egito, mas seria levado de volta a Canaã e sepultado na caverna de Macpela, ao lado de Abraão, Sara, Isaque, Rebeca e Lia. A história continuava. As promessas de Deus continuavam e continuam até hoje. Porque o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele transforma enganadores em príncipes, covardes em guerreiros e pecadores em santos. Esta é a história real de Jacó. Esta é a nossa história. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir que com Deus, nada é impossível. Inscreva-se em nosso canal para mais histórias que transformam vidas. Que Deus abençoe sua vida.